Paz de Cristo, se assentem, por favor. Graças a Deus, ouvimos uma palavra maravilhosa, instrutiva, fundamental, mostrando a realidade. Você sabe uma coisa, Cláudio, que eu sempre fiquei muito indignado, é ver gente falar para família e para casamento, e parece que o casamento deles, o mais perfeito do mundo, casamento que não tem problema, sabe? Os caras ensinam uma coisa para o povo diz assim, ah, meu Deus, eu queria ser o fiapo da unha desse homem. Quando a vida convive comigo 30 dias que você vai descobrir duas coisas. 30. Vou dizer quais são as duas que você vai descobrir se você conviver comigo 30 dias. Número 1, que eu tenho defeitos que você não tem. Número 2, que você tem defeitos que eu não tenho. É as duas grandes descobertas que a gente vai fazer de conviver com uma pessoa há 30 dias. Eu nunca gostei, na minha época de garoto, quando eu via os grandes pregadores taquijabes, que é da Assembleia, os caras pregavam as mensagens e mostravam que pareciam que eram a quarta pessoa da Trindade. Quer dizer, meu Deus do céu, será que eu consigo chegar num nível de santidade, espiritualidade que esse cara tem? E depois, quando você descobria, não era nada daquilo. Sabe? Então, os caras passavam uma imagem de Superman evangélico. Sabe? Superman gospel. Evidente que a gente tem que mostrar a verdade, a realidade e nos colocar que a gente enfrenta as mesmas situações que qualquer um enfrenta. Você luta contra a sua natureza? Eu também. Depois que eu li na Bíblia o apóstolo Paulo dizer o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então eu descubro uma lei que está em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quem falou isso? Paulinho. Um bobinho. Um homem que foi até o terceiro céu, que teve revelações. Olha quem está falando isso. Aí fica uns panaca de hoje, querendo passar uma imagem de Superman e deixando os crentes confusos e saem do culto até depressivos, porque se sentem os maiores porcarias do mundo, porque o cara pegou um microfone e só contou vantagem de alto nível, quando a vida não é nada disso. A minha natureza foi fabricada igual a sua natureza. E se eu não ficar esperto, e você também, vai tudo pro beleléu. Essa que é a verdade que eu tenho aprendido da vida. Bem, depois dessa palavra extraordinária, eu quero trazer uma palavra para vocês, vou deixar só o texto como base, não vou pregar sobre o texto. 2 Coríntios 13:8, é um texto que eu gosto. Segunda carta de Paulo, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu quero falar aqui sobre 4 verdades que você não pode esquecer. Você precisa saber. Não pode esquecer. 4. Só tem 4, pastor? Pega a Bíblia que está cheia de verdade. Eu escolhi só 4 aqui para a gente analisar para a nossa praticidade de vida cristã. 4 verdades para a gente não esquecer. Número 1. Quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo.
O apóstolo Paulo está dizendo que você precisa analisar seus pensamentos, palavras e ações. É bom a gente examinar a vida dos outros, né? Mas só que análise introspectiva, pessoal. Examine-se o homem a si mesmo. Isso aqui é uma verdade. E a ordem que ele coloca é muito interessante. Você examinar, e a ordem que deve ser colocada, desculpa, deixa eu corrigir, a ordem que deve ser colocada é muito interessante. Pensamentos, palavras e ações. Rapaz, eu acho linda a Bíblia, que antes do advento das ciências humanas, a Bíblia já falava verdades científicas incríveis. Tudo passa pelo processo mental, em primeira instância. Você tem vontade, primeiro você pensa. Você sente, primeiro você pensa. Você vai agir, primeiro você pensa. Agora, olha que coisa fenomenal. Isso, essa descoberta das ciências humanas de 70, 80 anos para cá. Olha a ordem que Jesus fala, não é nada por acaso. Quando Jesus está falando em Mateus capítulo 15, e que ele fala aquilo que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Aí você chega no versículo 18, 19, Jesus diz assim, porque o que contamina o homem é o que sai da boca do homem. É o que sai. Aí ele vem mostrando a ordem correta. Maus pensamentos, é a primeira coisa que Jesus fala. Porque o pensamento comanda tudo. Depois ele vai falar de homicídios, de adultérios, tem a ver com vontade e sentimentos. Então a ordem é correta. Tudo passa primeiro pelo processo mental. Se você vai fazer uma análise introspectiva, você tem que analisar o que você pensa. É por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E o versículo anterior ele está dizendo, se já ressuscitastes com Cristo, se você foi transformado pelo poder do Evangelho, se a sua vida foi mudada, se você teve um encontro com Cristo, então leve sua mente para as coisas de Deus em primeiro lugar. E o mesmo Paulo, em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque a mente humana comanda todo o ser. Agora, escute isso, queridão. Você não deleta pensamento, você substitui pensamento. Não tem como. Deletei, plim, acabou, saiu. Pensamento é substituído, não se deleta. Você não vai arrancar. Sai. Não sai. Você pode esconder ele em algum nível de memória no inconsciente, até, mas ele está lá. Então, se tudo parte do processo mental, e se a minha primeira análise é com a minha mente, meu pensamento que comanda tudo, porque como diz Descartes, penso, logo existo, a diferença de você para os animais é que os animais agem por instinto, e você não. Os animais não têm domínio de existência. Você sabia que o leão não sabe que é leão? Ou você acha que o leão sabe que é leão? Eu sou leão. Uau! O leão não sabe que é leão, o elefante não sabe que é elefante. E você sabe quem você é. Porque você pensa, você tem inteligência. Então é por isso que Paulo, em Filipenses 4,8, diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, se algum louvor, se alguma virtude, nisso pensai. O que Paulo está dizendo? Coloca na tua cachola coisas boas. Substitui coisa ruim por coisa boa. Isso você pode fazer. Então, examine o que domina a sua mente. Examine se o homem é a si mesmo. Então, examina que tipo de pensamento domina você, porque Provérbios 6,18, das 6 coisas que aborrece ao Senhor, uma delas das 6. Pessoas que maquinam pensamentos viciosos, pensamentos pecaminosos constantes. Então, isso é para mim, isso é para você. Você tem que tomar muito cuidado com o seu processo mental. Porque ele vai determinar sobre sentimentos e sobre vontade.
Porque primeiro você pensa. Examinar-se a si mesmo, você tem que examinar o que você anda falando. Porque a Bíblia diz, nesse mesmo diapasão, em Lucas 6,45, a boca fala o que o coração está cheio. A boca é o porta-voz. Mente, vontade e sentimentos. A sua boca é um porta-voz do que você pensa, do que você sente, do que você deseja. A boca fala o que o coração está cheio. A Bíblia fala em Provérbios 10,14 que a boca do ímpio é destruição, a boca do tolo é destruição. E nesse mesmo capítulo, no versículo final, diz que a boca do justo produz, é um manancial de sabedoria. Agora, olha o que ele diz. Mas a língua da perversidade será desarraigada, se arrancada. A língua maldosa. E aí o texto aqui que todo mundo conhece, porque foi Jesus que falou, Mateus 12, 36 e 37. Daremos conta de todas as nossas palavras. Por suas palavras você vai ser justificado e por suas palavras você vai ser condenado. Gente, isso é um negócio terrível. Foi Jesus que falou isso. Esse negócio é sério pra caramba. E aí, como eu estou falando para pastores, para líderes, para pais, o que você anda falando para a tua igreja e para o teu povo? Ou o que você anda falando para o teu filho, para a tua mulher? O pastor Cláudio já deu aqui dicas fenomenais, porque você não tem ideia desse poder, desse trem chamado língua, que incendeia, que é inflamada pelo inferno, diz a Bíblia, pelo poder que ela tem de destruição. Você não tem ideia como tem pessoas marcadas só por palavras. Mulheres marcadas por palavras. Rapaz, tem homem tão tolo, Cláudio. Você sabe disso até mais do que eu, que você é mais profundo nesse negócio. Mas tem homem tão tolo, que não entende que o que você fala para uma mulher entra no ouvido, vai ao coração e pode sair pelo outro ouvido ou pode ficar lá. Porque no homem, entra por um ouvido e sai pelo outro, que o homem racionaliza, a mulher não. E os caras pensam que a mulher elabora igual o homem. Querido, preste atenção que só em um mês a mulher tem 4 períodos. Ciclo menstrual. A mulher em um mês tem 4 períodos. E tu, ô seu abestado, não tem período nenhum, é uma porcaria só. Em um mês a mulher passa por inverno. Em um mês. Primavera, verão e outono. As 4 estações estão na serva do Senhor. Então, se você não sabe, não entende isso, cara, tu vai falar coisa que não vai ser brincadeira. Rapaz, eu já vi pastor amaldiçoar crente, porque diz que vai ser da igreja. Tu pensa que tu é o quê, cara? Tu é Deus? 4ª pessoa da Trindade? Você tem o ministério de abençoar, não de amaldiçoar. Você tem que tomar uma examine o que é que você anda falando, rapaz. Rapaz, tu pensa que o povo não vai descobrir que tu é um pastor mentiroso? Você pensa que não? Que o povo é trouxa, né? É tudo bobinho. Isso aí é mentira, viu, meu filho? Pastor, homem de Deus, mas ele está mentindo aí. Isso não é assim, não. Eu conheço a história. Rapaz, o mundo hoje, o mundo mudou. A dinâmica está violenta. Você está falando, o povo está dizendo nada disso aí não, que esse cara está falando. E você perdeu o crédito, um grande pastor, um grande apacentador, um grande homem de Deus, mas por causa de mentira, esculhamba o ministério. O que você está falando, cara? O que é que você anda falando? Examine. E é evidente, meu irmão, que ao você examinar a si mesmo, você está examinando mente, palavras e o que você pensa, o que você fala, filhinho, vai cair numa coisa chamada ação. Atitude. Irmão, quando a Bíblia fala de fruto, fruto não é abstrato, fruto é algo real. Fruto é a praticidade da nossa vida. Pelo fruto, eu estou vendo aqui
uma mangueira, mas eu estou imaginando que tem uma manga. Não, ou vai ter manga ou não tem manga, meu brother. Manga está lá, é o fruto, é real, palpável. Quando a Bíblia está falando dessa questão de fruto, está falando da prática, o que nós produzimos na prática da vida cristã. Pensamentos, palavras e ações. Por isso que toda aquela construção de Jesus em Mateus 7, a partir do versículo 17, não pode árvore boa dar bom fruto, árvore má dar mau fruto, pelo fruto se conhece. Aí chega no versículo 21, Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, não é o que diz, é o que faz, prática de vida. E aí Jesus vem, meu irmão, e dá uma nos pentecostais. Ele disse, eu vou só aqui só para os pentecostais. Não tem nada a ver com os irmãos não pentecostal. Mas, Senhor, pelo teu nome profetizamos, expulsamos demônios, operamos maravilhas. Tu sabe o que é operação de maravilhas, filho? Você já analisou o que é esse dom? Dons de curar e operação de maravilha. Bem, operação de maravilha é morto ressuscitar. Operação de maravilhas é o cara não ter um olho e nascer um olho. Dons de curar é correção de deficiências físicas, mentais e emocionais. Algum defeito, alguma doença, você perdeu. Operação de maravilhas não, é um nível mais profundo e mais extraordinário. Operação de maravilhas é o cara não tem uma perna e nasce uma perna. Já pensou se um cara hoje? Traz esse cara aí que não tem uma perna. Em nome de Jesus, apareça uma perna num cara, desaba o mundo e a igreja. Você pensou o cara que não tem um olho? Não tem um olho, não é cego não tem um olho. Plim, nasceu um olho. Isso é operação de maravilha. Tu imagina hoje um cara que profetiza, expulsa demônios e opera maravilhas. No meio da igreja evangélica pentecostal. Está assim com lá de cima, esse é o cara. Jesus deu exemplos extremos. E Jesus diz assim, não conheço vocês não. Apartai-vos de mim, vós que praticais estilo de vida. Prática a iniquidade. Nós estamos enganados no evangelho, gente. Nós estamos trocando os frutos pelos dons. Então aprenda, os dons é de Deus para o homem, o fruto é do homem para Deus. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Os dons vêm de Deus, o Espírito distribui a cada um como quer, 1 Coríntios 12, 11. Agora, fruto, sou eu que produzo. É a minha prática de vida em conformidade com a palavra de Deus. Aí Jesus vai encerrar esse discurso, que são as leis do reino, Mateus 5, 6 e 7. Ele vai terminar no texto que todo mundo conhece, do versículo 24. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correr o giz, soprar o vento, e a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que escuta as minhas palavras e não pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correr o giz, soprar o vento, e foi grande a sua ruína. Então a minha prática tem que estar condizente com Jesus, com a sua palavra. Por isso, quando você examina você mesmo, examine mente, palavras e ações. A minha prática, porque uma coisa linda do evangelho não é teoria, evangelho é praticidade de vida. E quando estou falando de fruto, estou falando de fruto do Espírito, estou falando de frutos. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos. É o resultado da minha conversão, da minha transformação na praticidade da minha vida em qualquer lugar, em qualquer instância. Essa aqui é uma verdade que a gente não pode esquecer. Examine-se. Segunda verdade, segura essa aí. Vou começar até a beber um pouco d'água. Bebeu aqui, Cláudio? Sai. Presta atenção nisso aqui. Está dando uma pequena microfonia. No finalzinho do som,
2. Aguça os ouvidos aí, Pentecoste. Povo do fogo, do manto, do redevasso. Escuta. Escuta. A obediência é a única prova que você crê em Deus. Aprenda uma coisa, amada igreja e amados pastores. Toda a afirmação teológica tem que estar consubstanciada pela palavra. Toda afirmação teológica que está baseada em filosofia, em teologia cristã, está furada. Toda afirmação teológica que alguém fizer, cadê a Bíblia? Prova aqui para nós, ô bonitão, o que tu está falando. Então, vou provar no 66. Primeiro você tem que entender uma coisa, meu irmão. A obediência a Deus está baseada no que Deus diz que é certo, e não naquilo que nós consideramos que é certo. A obediência a Deus está baseada naquilo que Deus diz que é certo, e não naquilo que eu considero que é certo. Obediência a Deus é eu me submeter 100% a seus princípios, sem questionamentos. Preste atenção, no mundo existem duas filosofias sobre obediência. E todas essas duas filosofias nós usamos na nossa vida em algumas horas, mas para Deus só vale uma. Existe a filosofia grega de obediência e a filosofia hebraica de obediência. Eu vou te mostrar num exemplo para você entender quais são as duas. Então, no mundo existe a filosofia grega de obediência e a filosofia hebraica de obediência. Na vida, nós usamos ambas, mas para Deus só vale uma. Como é que eu vou te mostrar isso num exemplo simples? Está aqui um acampamento de um exército que está em guerra. Está o comandante com 3 soldados. De repente o comandante diz assim: todo mundo no chão! 2 se jogam imediatamente. Um terceiro fica em pé e pergunta: por quê? Bum! Explode uma bomba e o estilhaço mata o cara. Aqui está o exemplo de filosofia grega e hebraica. A filosofia grega, você quer saber o porquê primeiro para depois obedecer. Por que eu vou fazer isso? E na nossa vida a gente aplica isso muitas vezes. A filosofia hebraica, você obedece e talvez depois você saiba ou entenda. Para Deus só vale a hebraica. Na vida, muitas vezes vale a grega. Por que eu vou ter que fazer isso? Mas para Deus não. Esse é o problema, nós estamos usando filosofia grega para Deus. Senhor, por que tu está mandando? Meu Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Faça. Aqui é que está o problema do povo de Deus. Nós estamos usando filosofia grega para obedecer a Deus. Com Deus não se questiona porque Ele está mandando, se obedece. E talvez alguma coisa Ele vai te dizer por quê. Outras Ele não vai te dizer porque Ele é Deus. Ele não deve satisfação a ninguém aqui. Você sabe o que você tem que entender e eu também? Sabe o que nós temos que entender, amados irmãos? Se quisermos agradar a Deus, temos que obedecê-lo a qualquer custo. Por que você acha que Deus, ao falar através do profeta, em 1 Samuel 15, 22, um texto que a gente usa, todo mundo conhece, tem o seu mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? É melhor obedecer do que sacrificar. Preste atenção que eu vou te falar aqui, irmãozaço. Deus
Deus não está medindo nosso nível de maturidade, nosso nível de espiritualidade, nosso conhecimento. Seus olhos estão fixos na nossa disposição para obedecê-lo. Agora vamos à prova teológica, que é a obediência. É a única prova que você crê em Deus. Primeiro, Hebreus 5:9. Ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação que é pela fé é provada pela obediência. Agora vamos para outra. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Por que você acha que Abraão é o pai da fé? Porque Abraão nunca fez questionamentos de ordem de Deus. Você já parou para pensar o que Deus fez com Abraão? Sai da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou nada, mandou ele sair. Abraão disse, Senhor, por não, aqui está teu servo, eu saio. Me diga, norte, sul, leste, oeste. Deus só disse para ele assim, sai. Não disse se ele tinha que ir para o norte, não disse se ele tinha que ir para o sul, não disse se ele tinha que ir para o leste, para o oeste. Você primeiro vai sair e depois eu vou te mostrar. Nós estamos querendo que Deus mostre primeiro para depois a gente obedecer. E com Deus não funciona assim. A prova que você crê em Deus é que você lhe obedece. É a prova concreta. Somente crê aquele que obedece, somente obedece aquele que crê. Por isso que Jesus disse uma coisa linda em João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é, vocês vão me obedecer. Guardar o mandamento é uma força de expressão para quem pratica, para quem vive aquilo que Deus manda. Você não vai provar que você crê em Deus por causa do nível da sua língua estranha, do tamanho do teu aleluia e do teu glória a Deus. A prova de que você crê em Deus é a tua obediência. Não interessa a circunstância, não interessa o problema, não interessa a opinião dos outros. O que interessa é se submeter à vontade soberana de Deus. Terceira verdade que você precisa saber. Não esquece dela, não. Quando é que o nosso caráter é desenvolvido? Quando é? Para mim falar de caráter, eu tenho que dar uma das definições de caráter. Eu vou dar. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos define como pessoa e determina nossas escolhas e ações. Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos define como pessoa e que determina ou determinam nossas escolhas e atitudes. Quando é que o meu caráter é aperfeiçoado? Número 1, quando eu faço de boa vontade tarefas indesejadas. Meu caráter é aperfeiçoado quando eu faço de boa vontade tarefas indesejadas. Porque tarefas indesejadas a gente quer dar golpe. A gente não quer fazer. E a gente não quer fazer de boa vontade. A gente faz, eu não gosto desse troço. Meu líder deu uma ordem, samurai, kung fu, para ver se eu consigo driblar isso. Seu caráter é aprimorado, eu vou fazer porque eu estou debaixo de uma autoridade. Eu vou fazer porque Deus quer que eu faça, e mesmo eu não gostando, eu vou fazer. Seu caráter está sendo aprimorado.
Quando é que a gente aprimora caráter? Eu podia falar de vários homens da Bíblia que fizeram coisas que eles não gostavam de fazer. Ou tu acha que Abraão disse, vou levar Isaac para sacrificar, lalali, lali, lalalá, lalalá. Ah, você acha? Você acha que Abraão foi levar o filho dele? Aleluia, glória a Deus, matar esse garoto. Caráter é quando você faz aquilo que tem que se fazer e que você nem gosta de fazer de maneira da melhor possível. Abraão levou tudo para o sacrifício. Tinha a faca, tinha a lenha e tinha o filho. Você dizer que Abraão estava querendo fazer aquilo? Você é bobo, rapaz. Cumprindo tarefas indesejáveis da melhor maneira possível. 2. Quando é que você aperfeiçoa seu caráter? É impossível uma pessoa ter caráter falando mentira. A verdade é a manifestação do caráter de Deus. A mentira é a manifestação do caráter do diabo, porque a única coisa que a Bíblia dá paternidade ao capeta é a mentira. O diabo não criou nada, macaco de imitação miserável. A única coisa que a Bíblia dá paternidade é a mentira. Então, não é possível uma pessoa ter caráter e viver na mentira. Você aperfeiçoa seu caráter falando a verdade, pague o preço que tiver que pagar. Agora, eu tenho que abrir um espaço, porque os crentes, rapaz, se você... Tem que tudo explicadinho. Então, deixa eu te explicar uma coisa sobre falar a verdade. Eu aprendo com Deus, não aprendi com Paulo, nem com Pedro, nem com João, nem com o profeta da Bíblia, é com Deus. Fale a verdade até onde for bênção, não precisa mentir. Vamos para a Bíblia. Porque tem gente que pensa que falar a verdade é falar tudo mesmo que tu tem que morrer. Não. Fale a verdade até onde for bênção, não precisa mentir. Como é que é a história que todo mundo conhece? Deus chega para o profeta Samuel e diz assim, vai na casa de Jessé ungir um novo rei. Se Samuel fosse carioca, ele ia dizer, se correr o bicho pega, se ficar, o bicho come. E se o rei perguntar, que eu vou na casa de um cara para ungir um novo rei. Ó o rei, ó. Aí Deus diz assim, você vai lá fazer um sacrifício e você vai ungir um novo rei. Se te perguntarem o que você vai fazer, diga que vai sacrificar. Você não precisa dizer toda a verdade que vai te destruir. Fale a verdade até onde é bênção. Não precisa mentir. Quem ensinou isso foi Jeová. Eu fico com ele, não fico com você. Nem com o teu conceito filosófico. Se você vai falar uma verdade que vai te levar à destruição, não minta, mas fale até onde ela é bênção. Mas a verdade é a manifestação de uma pessoa de caráter. E quando você fala a verdade, você aperfeiçoa. Agora, escute essa. A submissão é a prova que você é uma pessoa de caráter. A submissão é a prova que você é uma pessoa de caráter. Davi se submeteu a Saul, esquizofrênico, endemoniado e querendo matá-lo. Daniel se submeteu a Aspenaz, se submeteu a 3 imperadores. Jesus se submeteu ao Pai. João 6,38, ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A submissão é uma prova que você é uma pessoa de caráter. Eu fui evangelista há 28 anos. Programa no Brasil. Programa dublado em inglês para 128 nações do mundo. Conhecido num monte de buraco do Juca. Fazendo cruzada, como fiz em Manaus, está aqui Jabes que comandava nossas cruzadas, 500 mil pessoas em Manaus, 300 mil pessoas em Fortaleza,
120 mil pessoas em Teresina com greve de ônibus, 150 mil pessoas debaixo de aguaceiro em Porto Alegre, 60 mil pessoas em Foz do Iguaçu com a água batendo na canela, de tanta chuva, programa de televisão em rede nacional. Mas quando eu olhava para meu pastor, eu nunca olhei para meu pastor nesses dois níveis. Olha aqui para mim, nunca. Eu nunca olhei para meu pastor aqui e nunca olhei para meu pastor de cima para baixo. Eu só olhava para meu pastor de baixo para cima. Eu era famoso, eu pregava, meu ministério rendia 10 vezes mais do que a igreja que eu estava vinculado rendia. Eu não tinha salário da igreja, mas aqui está a autoridade espiritual sobre a minha vida. Nunca me senti menor por isso, por estar submisso a uma autoridade espiritual. Era famoso, reconhecido, fazendo escola de liderança e pagando 5 mil, 10 mil caras, 5 mil em hotel, com tudo pago pelo meu ministério. Mas quando eu chegava na minha igreja, esse aqui é o meu pastor, essa aqui é a autoridade espiritual da minha vida. Você sabe qual é o engano de muitos? Eles fazem uma confusão, gente, sobre autoridade espiritual e talentos. O cara é um grande pregador, prega mais do que o pastor, arregaça quando prega, é aplaudido, então ele pensa que é maior do que seu pastor. Não tirou nem a fralda no evangelho, não construiu porcaria nenhuma. E olha para o pastor, só faz pastor, você não prega nada. Eu prego, eu tenho a pena dessa gente, senhores. Está por fora. Aí você vê esses caras que podiam ter um futuro no ministério brilhante e são enterrados, sabe por quê? Porque não aprimoraram seu caráter. E aí começa a fazer porcaria, aí começa a querer derrubar pastor, e começa a querer dividir, e aí começa a fazer droga 3 por 2 e 6 por meia dúzia. Escute isso que eu vou te falar, importante, sobre o caráter. Nada substitui o caráter. A falta de caráter produz uma colheita negativa. Nada substitui o caráter. A falta de caráter produz uma colheita negativa. Quer que eu prove? Uzias. Um rei que pouca gente fala. Uma das mais extraordinárias histórias na Bíblia de um rei de sucesso. Ele e Manassés foram os que mais tempo passaram no trono. Depois tu lê em casa, agora não. 2 Crônicas 26. Com Uzias, o exército de Israel se tornou, o BOPE, eu acho que foi inspirado no exército de Israel, do tempo de Uzias. Ele tinha 326 mil homens belicosos, tropa de elite. A agricultura de Israel nunca foi tão desenvolvida. Uzias possuía armas, eles eram igual aos Estados Unidos. Eles inventaram armas que lançavam pedras e flechas a distâncias. Aí você vai na altura do versículo 14 e 15 de 2 Crônicas 26 e diz assim: e foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. E havendo-se fortificado, corrompeu o seu coração, exaltou contra o Senhor e transgrediu contra o Senhor. Olha a sequência que é terrível. Falta de caráter. Quando se tornou grande, forte e poderoso, ele disse: esse cara sou eu. E ele se corrompeu, apodreceu por dentro, apodreceu o caráter. Preste atenção, antes da atitude de mau caráter, é no abstrato. O pecado não começa no ato prático, o pecado começa na mente. Quando você concebe, cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, mente, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Então,
Uzias foi um mau caráter, porque Deus o ajudou para ele ser aquilo tudo, e quando ele chegou lá, ele pensou que era ele, caiu, quebrou a cara e se arrebentou. Gera uma colheita negativa. Outro cara que todo mundo conhece a história, que é Saul. Foi Deus que escolheu, foi Deus que recomendou, foi Deus que falou, mas aí ele pensou que era o cara e que ele podia fazer coisa que não estava na competência dele. Começou a demorar o sacerdote a voltar e começou a reunir os inimigos, ficou com medo, foi lá oferecer o sacrifício, lascou-se. O grande problema hoje, irmãos, é que nós estamos procurando na igreja gente de talento e não de caráter. Tem talento, fala bem, canta bem, dirige bem, prega bem, mas não tem caráter nenhum. E em último lugar, para a gente terminar aqui, essa aqui eu acho interessante, eu vou até beber um pouquinho d'água. É que tu não sabe o que eu vou falar. Irmão animado dando glória a Deus. Se ele soubesse o que eu vou falar agora. Escute isso. Preste atenção. Todo dia, repita todo dia, por favor. Todo dia. Todo dia. Agora é comigo. Ou somos resolvedores de problemas ou criadores de problema. Todo dia. Ou somos resolvedores de problemas ou criadores de problemas. Vamos para Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim: bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém e ainda anunciei o evangelho. Paulo aqui está criando o problema ou resolvendo o problema? Fale, irmãos. Hã? Está com medo de falar? Vou repetir o texto e vou perguntar se ele aqui está resolvendo o problema ou criando o problema. Bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém e ainda anunciei o evangelho. Está resolvendo ou criando o problema? Está resolvendo o problema. Mas está claro, abestado no texto. 1 Tessalonicenses 2,9. Então, Paulo não ficou reclamando, acharcando viúva e crente rico. Isso não acontece aqui em Governador Valadares, isso acontece lá no Rio de Janeiro. Criando problema para os outros para resolver seus problemas. Vou trabalhar. Pastor, eu quero. Deus me chamou para ser obreiro. Eu saí do emprego. Ih, rapaz, está na furada. Primeiro, você vai ter que trabalhar mais lá. Para a igreja depois te reconhecer. E ver se a igreja vai chamar, dependendo de como você trabalha lá fora, para você trabalhar exclusivo aqui no reino. Aí Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 3,8: eu não comi de graça pão de homem algum, largou o aço. Não vem dizer que eu sou deitão, não. Aí tu corre o versículo, aí ele chega no 10 e diz assim: quem não trabalha não coma. Isso resolve o problema ou cria problema? Não, quem não trabalha não come. Resolve o problema ou cria problema? Cria problema. E aí ele vai dizer quem não trabalha não coma. Não é uma pessoa porque é de conjuntura social e é trabalhador, é vagabundo. Estou ouvindo dizer que tem gente entre vocês que não querem trabalhar. Isso é criador de problema. Não é resolvedor de problema. Quem quer viver na custa dos outros é criador de problemas. Vamos passar para as mulheres, depois eu vou para os homens. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede as coisas preciosas. Essa mulher resolve problemas ou cria problemas? Mulher virtuosa resolve problemas. Resolve problemas.
Agora vamos para uma que cria problemas. Ah, manto. Provérbios 21, 19. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Mulher rixosa e iracunda, resolve ou cria problema? Cria problema. Briga por tudo, arruma confusão por tudo. Que zumba por tudo. Arrebenta com o ministério do marido na igreja. Porque quer que o marido só trate das amigas para colocar em postos chaves. Esqueceu que ele é o pastor de todo mundo. Ouviu, querida? Te achei? Não sai para não pegar mal. Fica aí e aguenta. Teu marido não é pastor das tuas amigas. Teu marido é pastor de todas. E ele não pode usar só quem você gosta. Aí a mulher que zumba e negocia o que Cláudio diz até de noite. Botou ela uma semana, não tem nada não. Troca ela que a gente conversa. Isso é uma vergonha. Que zumba por tudo, briga por tudo, criadora de problemas. Mas um versículo depois fala de um homem, que é Provérbios 21, 20. Diz que o homem que é sábio, ele aumenta em riqueza e em azeite. Isso é criador de problema ou resolve problema? Mas o versículo continua dizendo que o tolo destrói tudo. Isso é criador de problema ou resolve problema? Isso é criador de problema. Cara tolo é criador de problema. Só faz bobagem. Só faz besteira. Compra carro que não pode. Eu fico bobo, rapaz, não é aqui em Governador Valadares, não. Eu fico bobo, lá no Rio de Janeiro tem cara com um carro de 300 mil reais morando de aluguel. Eu queria entender esse negócio. Isso é tolo, é um lerdo, lesado. Sabe? É um negócio assim, rapaz. O cara está criando um problema para o futuro da sua família, porque a mulher precisa de estabilidade emocional, e ela encontra estabilidade emocional no homem. Foi Deus que fez isso. Pergunta a Jeová porque fez isso. A sentença de Deus sobre a mulher. O teu desejo vai ser para o teu marido. A mulher tem estabilidade no homem e o diabo sabe disso. Não estou falando de, como o Cláudio falou aqui, do tipo de família que o cara vem, não é isso. Se ele é mandão, então ela tem estabilidade. Não, não. O cara pode ser calado, pacato, a mulher governa tudo, mas a estabilidade dela está nele. Olha aqui, ó, interessante. Crentes espirituais resolvem problemas. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne tudo e ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mente de Cristo é o Espírito Santo. Crente espiritual discerne as coisas. Entende as coisas. Aí Paulo entra no capítulo 3 de 1 Coríntios. É incrível isso. Chega no capítulo 3, a igreja dos dons espirituais. Paulo acho que pega um chicote e diz assim, agora segura a lambada. Eu não posso tratar vocês como espirituais porque vocês são carnais e meninos. Porque há entre vós inveja, dissensão, grupo, contenda. Então vocês são carnais, então igual aos homens do mundo. Crente espiritual resolve problema, mas crente carnal cria problema. Sabe qual é o problema, pastor? É que você está botando carnais, porque tem talento, para tomar conta de setores da igreja. Esse é que é o problema. Voltamos para o talento. Tem talento, mas é carnal. Olha, eu não vou pregar sobre isso não, mas aqui está uma dica para você estudar para pregar. 4 tipos de crentes que tem a igreja. Cristão, são tudo crente. Forte, fraco, carnal e menino. Eu não estou mandando você mandar para fora quem é carnal, quem é fraco, quem é menino. Não. Deixa ele junto. Nós que somos fortes, diz Paulo em Romanos 15:1, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Agora, eu não estou falando disso. Eu estou falando é você colocar carnal, fraco e menino em posições vitais da igreja.
Deixa ele lá na igreja, para ele um dia se tornar forte. Não é para arrancar. Agora, você bota crente carnal, vai arrumar problema, briga, o pau vai cantar, confusão. Porque são criadores de problemas. E está aqui a igreja dos dons espirituais. O apóstolo Paulo está comendo o fígado dos caras. Eu não posso tratar vocês como espirituais, porque vocês são carnais e meninos. Segura aí a lambada. E tinha dons espirituais. Volta a dizer, nós estamos confundindo dons com fruto. Vocês são carnais. Por que são carnais? Porque tem contenda, porque tem inveja, porque tem divisão, porque tem dissensão, porque tem grupo dentro da igreja. E coitado do pastor, que está na mão de grupos da igreja. Tem pena de você, viu, colega? Tenho pena de você. Não, esse aí eu não posso tocar, porque o dízimo dele é 10 mil reais. A filha desse tem que comandar, porque tem 50 pessoas da família aqui na igreja. Tem uma peninha de você, cara. Aí depois você só tem problema. Por quê? Porque você bota gente que só arruma problema, porque é carnal, ou é menino, ou é fraco, uma das três. Olha, crente, presta atenção, meu filho. A diferença de crente morno, para crente cheio do Espírito Santo. Quando em Apocalipse 3,16, olha, você podia ser frio ou quente, mas como vocês são mornos, eu vou vomitar. E vocês ainda são metidos a besta, dizendo, rico estou, de nada tenho feito. Vocês são miserável, desgraçado, segue nu. Misericórdia. É para a igreja que estava sendo falado isso. Não é para pecador, não. Crente morno é criador de problemas. Agora, lá em Atos 4,31, diz assim, e moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aí eu volto aqui para uma coisinha que eu falei ontem. O movimento pentecostal hoje, que é movimento dentro da igreja, e acabou. Movimento do Espírito é com o objetivo de você fazer alguma coisa fora das quatro paredes. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Saíram daquele lugar, do movimento do Espírito, para ter poder e autoridade para resolver problemas. O problema é que nós queremos ficar na igreja, no nosso mundinho, crente rodopiando, e crente voando, e crente não sei o quê. Roda, e voa, e avoa, né? Nem voa, é avoa. E crente avoando dentro da igreja. Nem voa. E crente rodopiando, e falando língua estranha, e sapateia de fogo, vigília. As vigílias hoje são uma graça. Lá na minha igreja, o servo do Senhor disse assim, pastor, posso fazer uma vigília aqui? Eu falei, pode. Vigília da resposta. Ok, estou aí para ver. Aí começa com louvor e adoração. Perfeito. Canta, canta. Pastor, o senhor prega primeiro? Deixa comigo. Tá bom, preguei. Depois de eu pregar, mais louvor e adoração. Aí vem um cantor. Depois vem outro pregador. E eu estou vendo a hora. Lá nas alturas das 3 da manhã, eu falei, quando é que vai botar esse povo de joelho? Quando é que vai botar esse povo de joelho? Porque vigília, para ficar nesse oba-oba aqui, meu brother, para encher barriga de crente, bota esse povo de joelho para orar. Não tem mais. Aqui os assembleanos antigamente, vem para vigília, está aqui Tuninho, está aqui. Vai vir na vigília? Vem para vigília. Dobra o joelho. Ora, 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 ora. Levanta, canta o hino, dá a palavra. Dobra o joelho. Ora, 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 ora. Aí Jesus batizava com o Espírito Santo. Acabava uma vigília, 100, 150, 200.
batizado com o Espírito Santo. 300 batizado com o Espírito Santo. Fogo caía, não podia acabar. Hoje a vigília! Canta, 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 canta. Aí vem uma palavra, uma mensagem. Canta, 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 canta. 2h30 da manhã. Você vai na rua, lotado de barraca, vendedor de picolé, vendedor de aipim, vendedor de milho. Aí tem uma festa. Aí tem um negócio lindo. Aí depois que o cara enche a barriga e come igual um cão. Aí volta. Aí vamos voltar para a vigília. Ah, vai tomar vergonha nessa cara. Quer dizer, movimento. Olha, Deus está aqui. Eu estava numa vigília uma vez, aí o cara diz assim, você crê que o Senhor está aqui? Eu falei, tá, eu creio, até aí, legal. Você crê mesmo? Aí ele encebou. Você crê mesmo? Aleluia, ele está aqui, você crê. Falou umas 50 vezes, você crê. Você crê mesmo? Responda, povo, sim. E você crê? Sim. Você crê mesmo que Deus está aqui? Sim. Aí eu falei, depois que ele falou mais 20, eu falei, vamos ver qual é a pataquada que ele vai falar. E meu sogro foi um dos caras mais inteligentes que cruzou a minha vida. Era o pastor presidente. Mas eu tinha espírito de Gilberto Malafaia, do meu pai. Aí meu sogro disse assim, Silas, comanda essa vigília aí e fica vendo o que esses meninos vão fazer. E ele, caía fora. Porque ele sabia que eu não ia dar mole, que eu escorava e metia o pé na porta se tivesse palhaçada. Aí, meu irmão, depois do cara falar às 20, eu falei, eu vou esperar para ver a palhaçada que vai vir, porque já está demais. Ele está aí. Então, se você crê, dá a mão ao anjo que está do teu lado. Eu falei, vagabundo, palhaço. Dá a mão ao anjo. Aí os irmãos olhando para mim. Dá a mão ao anjo, irmão. Ele não viu que eu estou atrás dele. Que dá a mão a anjo, rapaz. Onde é que tu aprendeu isso, rapaz? Onde é que está na Bíblia esse troço? É meninice, é besteirada, não contribui para nada, ei! Deus quer que você seja bênção para a tua família, bênção para o reino, bênção para a sociedade. Você é resolvedor de problema e não criador de problemas. Deus nos abençoe. Obrigado, Flamarion, obrigado a vocês. Deus vos abençoe poderosamente, mas eu aqui com os irmãos, como diz no ditado, saída pela direita. Não tem jeito, nós temos que eu tenho compromisso daqui a pouco. Muito obrigado pela paciência. Deus vos abençoe.